a PEC dos precatórios e por que essa novela ainda não acabou. A grande verdade política. É um assunto da mais alta importância. É chato, mas você precisa ficar ligado. Você precisa entender o que está acontecendo, porque você pode estar sendo, tungado de um jeito bonito, né, Vitorino? Porque os caras estão alterando a lei, aí vai sobrar um dinheiro, aí estão querendo que esse dinheiro vá para outro lugar. Aquelas manobras, né, que políticos experientes, mal intencionados, sabem fazer muito bem. Então a gente precisa ficar ligado. O que está acontecendo? PEC dos precatórios, aquela que constitucionaliza o calote, ela vai para análise da Câmara dos Deputados amanhã, terça-feira. Vocês devem lembrar, na quinta-feira a gente falou sobre isso aqui. Ela foi promulgada em partes no Senado. Faltou ali uns pedaços do texto em que os senadores não chegaram num acordo. As partes comuns, ou seja, o que está no texto que é igual para deputados e senadores, foi promulgado. O que não é igual, o que os senadores pediram para mudar, volta para análise da Câmara dos Deputados amanhã. E parece que o clima não é de concordância, não. Há uma certa resistência da parte da Câmara dos Deputados em relação a pelo menos 2 pontos aí, dentre as alterações que os senadores estão pedindo que seja feita. Por exemplo, os deputados querem que o prazo para o pagamento dos precatórios seja esticado até 2036. E os senadores querem que o limite seja 2026. 10 anos a menos. A Câmara também vai analisar aquela história da vinculação dos recursos que vão sobrar do rompimento do teto de gastos para despesas de caráter social, de saúde, seguridade social, né? São cerca de 62 milhões. Nós falamos sobre isso aqui, teve até o bate-boca ali entre a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, que eles não estavam se entendendo, porque parece que tinha sido combinado uma coisa, e ali na votação isso não ficou muito claro, e volta agora para a Câmara dos Deputados. Só para deixar claro o que está rolando. A Simone Tebet e parte dos senadores querem que o chamado espaço fiscal, uma grana que vai sobrar aí com o rompimento do teto de gastos, parte dessa grana vai pagar o Auxílio Brasil, de R$400. Parte vai sobrar. Essa sobra, alguns senadores querem que esteja obrigatoriamente, no texto da lei, tem que estar escrito lá, vinculado a gastos com seguridade social, saúde, educação. E os deputados não querem isso, querem que essa grana fique meio solta. Por quê, Vitorino? Por que essa grana... Por que é interesse dos deputados que essa grana não tenha essa vinculação? Olha, Aldrin, é assim, você sabe que no governo não existe matemática certa, né, que 2 mais 2 dão 4. E dinheiro sem carimbo é o dinheiro que os parlamentares mais gostam. Provavelmente, eles querem aumentar o fundo eleitoral e jogar mais dinheiro para os municípios. O que os deputados querem? Querem que, vá para uma emenda aqui, vai para construir uma ponte ali. Então, o que os senadores estão querendo e o que foi alvo de discussão ali entre a Simone Tebet e outros senadores em relação a essa questão? Eles querem que seja especificado ali na lei, tá? A grana que sobra do estouro do teto de gastos, essa grana precisa estar obrigatoriamente vinculada a gastos com saúde e com educação. É isso que os senadores estão pedindo. A questão é, por que os deputados não querem? Por que eles estão resistindo a esse pedido? Diz o Arthur Lira que tem muito boa vontade em atender a essa solicitação do Senado e que os deputados não devem reprovar, não devem resistir a essa ideia. Vamos ver amanhã o que vai ser concluído sobre isso. Queria só aproveitar para colocar que a gente fala muito aqui em corrupção, que é sempre um ponto muito cobrado pelos eleitores, pelos ouvintes, que consideram muitas vezes a corrupção o maior mal do Brasil, que precisa combater a corrupção. Ok, precisa combater a corrupção, é claro que precisa. Ninguém vai ser a favor da corrupção. Mas olha, presta atenção nessa questão, né? Essa manobra que envolve a PEC dos precatórios, que vai permitir que sobre um dinheiro, e esse dinheiro não estando vinculado ali no texto da lei, ele fica solto, e é um perigo esse dinheiro ficar solto, como o Vitorino estava falando, que aí o deputado vai usar vai para o orçamento secreto, não vai? Com certeza esse negócio vai parar no fundão eleitoral. Então, assim,
o gado que ficou aí, não, porque tem que ter PEC. Agora chupa essa manga, entendeu? Esse dinheiro vai para o fundo eleitoral e ponto final. E o senhor Bolsonaro sabia disso. Os mais experientes sabem como é que funciona, mas eu queria só fazer essa ressalva com a questão da corrupção, porque eu estava lembrando aqui a história do Petrolão. A Polícia Federal, eu lembro de ter feito um grande levantamento e na soma de todo o dinheiro desviado que a Polícia Federal descobriu e desvendou lá na Lava Jato, dava 48 bilhões, mais ou menos, um pouquinho mais. Foi a soma de todo o dinheiro desviado no Petrolão, ao longo de vários anos. Essa manobrinha da PEC dos precatórios, só essa, vai deixar solto na mão dos deputados 62 bilhões, mais de 62 bilhões de reais. Então percebam, gente, que às vezes esse negócio de ficar buscando um caçador de corruptos, né, Vitorino? Um justiceiro, esse negócio nem sempre resolve todos os problemas, porque nós estamos falando de uma manobra que está dentro da lei, né, Vitorino? Não, eu acho que você está sendo até bastante modesto, né? Porque nos próximos 10 anos, essa manobra vai nos custar 600 bilhões de dívida. Ou seja, não é uma questão de 60 bi agora. Nós estamos falando de 600 bilhões. Para que o ouvinte tenha uma ideia, o orçamento do Brasil ele é de 1,3 trilhões de reais. Ou seja, essa manobra vai consumir metade do orçamento de um ano todo do país. O Petrolão desviou 48 bilhões. E essa manobra, segundo você está falando, você pode falar o valor de novo, que eu estou assustado aqui. Eu não tinha noção que era tudo isso. 600 bilhões em 10 anos. Porque ela tem um efeito cascata. Então, assim, sabe o que é você pegar metade de todo o dinheiro que o Brasil usa para fazer investimento, para pagar funcionalismo público, para tudo e torrar. É isso que está acontecendo agora. Em nome do quê? Em nome de mudar o nome do programa que é o Bolsa Família para Auxílio Brasil e fazer uma manobra eleitoreira para que o Bolsonaro fique melhor na fita, para tentar ter uma chance de chegar no segundo turno no ano que vem. Porque não é assim, a gente não está fazendo uma PEC porque a gente precisa investir mais dinheiro na educação. Não é porque a saúde tem que melhorar. Não é porque a gente vai investir, de fato, em fazer, sei lá, infraestrutura. Vamos melhorar a logística para distribuir a nossa parte do agro. Não é nada disso. Toda essa manobra tem uma finalidade: distribuir dinheiro para o Auxílio Brasil. E aí os deputados resolveram pegar a parte deles. Essa é a realidade. Não vamos ficar enrolando o povo, não. Tudo isso foi para pagar o Auxílio Brasil e os deputados falaram: você quer um Auxílio Brasil? Então auxilie os deputados aqui, meu amigo. Tem que sobrar algum para eles, é isso. E tudo... E aí vamos deixar claro, também não é para o bolso do deputado, não vai para o bolso do deputado. Não, claro. Isso vai para as bases eleitorais, né? Porque senão também parece que a gente está achando bandido e tudo. Daqui a pouco eu estou me candidatando presidente, vai ter gente que vai querer votar em mim por causa disso, que é uma maluquice, porque eu não tenho a menor condição de ser presidente. E a diferença entre mim e o Bolsonaro é que eu sei disso. Vitorino, o que é mais assustador e que acho que é o ponto que a gente precisa reforçar aqui é que esse dinheiro que vai para esse espaço fiscal, esse dinheiro que fica solto, que vai acabar parando na mão de deputados através de emendas, ou de orçamento secreto, ou de fundão eleitoral, está dentro da lei. Vai estar dentro da lei. É tudo dentro da lei. Isso tudo dentro da lei. Então percebam, essa coisa de ficar só preocupado com a corrupção, o que nós estamos falando aqui não pode ser classificado como corrupção. Essa é a manobra da política perigosa que a gente precisa estar ligado, que a gente precisa prestar atenção. Então, como é que a gente faz? Não, calma que tem mais, Aldrin. A gente precisa também ampliar esse negócio aí. Diga. Olha, então só nessa manobra a gente perdeu 600 bilhões em 10 anos. E é uma manobra que está dentro da lei. Agora, vamos olhar para um outro negócio chamado desgoverno, porque o presidente fala: no meu governo não há corrupção, né? Bombas. Só que é o seguinte, o governo dele pode não ter corrupção. Só que tem um dado, eu estou lendo aqui, ó, de 30 de dezembro de 2020 a 4 de novembro de 2021, as empresas listadas no índice Ibovespa perderam 692 bilhões
em valor de mercado. Veja bem, a gente está arrumando 600 bilhões de dívida para a gente pagar e as nossas empresas, por meio de um desgoverno, perderam 692 bilhões em valor de mercado. Então não é só uma questão de corrupção. A corrupção atrapalha o Brasil? Lógico que atrapalha. Mas a falta de competência atrapalha ainda mais. Falta de competência, a conivência com essas manobras. Porque, claro, os mais experientes ali na política sabem o que está acontecendo. Eles sabem que esse chamado espaço fiscal tem essa finalidade. Vai sobrar uma grana. O Vitorino falou, não vai direto para o bolso do deputado, mas ele vai lá, vai construir uma ponte. Aí a ponte custa X, ele fala que custa 10X. E aí o dinheiro que sobra, que depois some, as pessoas esquecem, não viram, e fica por isso mesmo. Aí fica difícil de caçar essa grana. Aí a minha pergunta para você, se a gente tivesse um presidente honesto, incorruptível, vindo do Ministério Público, um ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ele teria impedido isso de acontecer, Vitorino? Olha, primeiro a gente tem que fazer a regra do incorruptível, porque a única pessoa que eu conheço com proximidade dessas suas características é o Sérgio Moro. Mas aí eu tenho uma pergunta. Sérgio Moro estava morando num lugar e estava recebendo um auxílio para pagar esse lugar. Mas esse lugar não precisava ser pago com auxílio. Então ele estava embolsando o auxílio. Isso é ser honesto? Mas isso o que estava acontecendo? Isso é café pequeno. Eu quero te Não, café pequeno nada. Não, quem rouba tá uma caixa de fósforo... Tá errado, claro. Rouba 1 milhão quando tem oportunidade. Não vem, não. Tá errado. Mas o meu ponto que eu quero provocar você é o seguinte. Nós estamos falando de eleições 2022. A gente buscar um cara que se diz incorruptível, que vai combater a corrupção, que vai brigar pelas 10 leis, não sei o quê, contra a corrupção. O que essa iniciativa toda teria efeito sobre esse evento que a gente está falando aqui da PEC dos precatórios? Você vê, são políticos muito experientes, muito inteligentes, que se unem e bolam um negócio chamado PEC dos precatórios, e isso vai passando e vai sobrando dinheiro. Como é que o cara que foi eleito lá com a bandeira da anticorrupção enfrenta isso? Ou ele não enfrenta, porque isso está completamente fora da capacidade dele? Primeiro que nós já temos um eleito com a bandeira do combate à corrupção, e esse eleito que foi com essa bandeira, inclusive, é o que propôs a PEC dos precatórios. Então, assim, aquele que estava para combater a corrupção é que está propondo essa maluquice. Já começa por aí. O caso, se fosse o Sérgio Moro, eu acho que também aconteceria a mesma coisa. Porque é o seguinte, só não proporia uma maluquice dessa alguém que tem, de fato, uma história política. Porque você trocar um programa assistencialista por 10 anos de dívida é você não ter respeito nenhum pela sua trajetória política e pelo Brasil. Tem que ser um amador, tem que ser um estagiário, tem que ser alguém que não pensa no amanhã. Então, hoje eu tenho um presidente que pensa nos filhos. Amanhã eu vou ter, se acontecer uma tragédia e as pessoas entenderem que o Sérgio Moro é uma solução, a gente vai ter um ditador que vai pensar primeiro em se autopromover e se perpetuar, que é o caminho de todo ditador, é a perpetuação. Aí, para ele, eu acho que daria a mesma coisa, Aldrin. Eu acho que não vai mudar nada. Ele ia fazer a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Até porque, se ele fosse diferente do Bolsonaro, ele não teria sido ministro dele. Eu já tive vários convites para fazer campanha, para integrar ministério. Só que é o seguinte, eu tenho o meu lado do muro, eu estou na democracia. Quem é ditador tem que sentar em outro canto. Porque senão não tem como. Se você está numa mesa e senta um ditador e você continua comendo, naquela mesa você também compactua com aquele cara. Então, depois que ele deu errado, ele saiu ainda cuspindo no presidente. Mas eles são, tudo mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Inclusive até no jeito caipira de falar. Ô, Vitorino, você que conhece bem as duas casas aí, Câmara dos Deputados e Senado, parece que está rolando um clima de desconfiança entre eles nessa
nessa história, né? O Senado pede alterações, manda para a Câmara. A Câmara já está dizendo que tem resistência a algumas alterações pedidas. Vão devolver para o Senado? Como é que funciona isso? Vai virar um ping-pong, um looping infinito? Não, isso daí eles estão só arrumando as arestas de quem quer o quê, sabe? Esse é um jogo de estica e encolhe que sempre acontece entre as duas casas, porque a composição das duas casas é muito diferente. As pessoas não têm essa noção, mas assim, o Senado, ainda que contenham alguns senadores que são praticamente imprestáveis, o Senado tem de fato uma composição com um nível muito mais elevado do que a Câmara. Então, no Senado você tem ex-governadores, você tem políticos de uma trajetória maior, gente que tem compromisso. Na Câmara, eu vou arriscar dizer, eu acho que 20% só é o que se salva. Deve ter uns 20% que talvez, se passar na porta da delegacia, vai ter problema, e o restante vai na valsa. Acredito eu que seja nisso. Então, sempre tem essa disputa entre eles, mas não é uma questão de briga, sabe? É uma questão de atendimento dos interesses dos parlamentares, que são diferentes. Boa parte dos deputados, aliás, não, 513 deputados vão disputar a reeleição ano que vem. Dos senadores, eu tenho uma parte menor, né? Se não me engano, vão ser cerca de 30 que vão disputar. Então, você tem tudo isso em jogo. Ô Vitorino, você acha que é certo, o deputado está lá em Brasília, ele está brigando pela região dele, pelo domicílio eleitoral, né, em que ele se elegeu. Então ele está brigando por verba para construir uma escola, verba para construir uma ponte, verba para melhorar a região que o elegeu. Você acha que é certo essa grana passar pelo deputado? Não teria que ter um outro caminho, uma outra maneira de lidar com isso? O deputado vai lá, briga pelo dinheiro, consegue o dinheiro. Por que esse dinheiro tem que passar pelo deputado? Ele não deveria ir direto para um outro setor, já que seria o executivo, uma questão de executar a obra que o deputado pediu? Então, você sabe que assim, o dinheiro dos estados e municípios, na sua maioria, ele não passa pelos parlamentares. Você tem o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Então, a União, que é o governo federal, ele arrecada todos os nossos impostos. A gente paga todo o imposto para ele. Aí ela pega 75% para ela e distribui 25% entre Estado e município. Ou seja, a cada R$4 de imposto, R$1 o governo federal devolve para o Estado e município que arrecadou aquele imposto. Pensa bem. Por exemplo, o Estado de São Paulo é o estado que mais arrecada imposto para a União. E ele recebe, assim, o ouvinte vai ficar doido com isso. O Estado de São Paulo, ele recebe de volta da União, ele só não recebe menos do que o Distrito Federal, que é um estado pequenininho. Então, você já tem a divisão que não passa pelos parlamentares. As emendas parlamentares, se você for ver, é um dinheiro bem pequenininho. Então, vou te falar que o que a gente tinha que resolver não era se passa ou não pelo parlamentar, era acabar com esse negócio da União ficar com 3 de cada R$4, entendeu? O problema é que a União fica com um bolão e dá uma quirela para os outros. Então a gente tinha que mudar esse repasse da União. Pô, a União tem que ficar com 50%, porque a vida das pessoas não acontece em Brasília. A vida das pessoas acontece na rua dela, no bairro dela. Então, esse dinheiro não está voltando para os estados e municípios que arrecadam para o governo federal. O problema maior está aí. E eu não vejo nenhum candidato a presidente falando que vai mudar isso. A grande verdade.